E depois de um dia intenso de compras, no Black Friday, você já está em casa, descansou. Então agora curta conosco o programa Território Gospel, que hoje vai debater com a pastora Márcia Borba a continuação do tema dízimo, oferta para homem ou para Deus. E vamos dar sequência falando de comportamento rebelde. E na sequência tem o humor do grupo Porta Estreita e hoje a estreia do quadro Diz Aí, com o meu amigo China de Castro, com a participação especial da cantora Jamile. Portanto, fique ligado que o Território Gospel está no ar. E nós voltamos com o Momento de Restauração no programa Território Gospel. Hoje com dois temas polêmicos. Dízimo, oferta para o homem ou para Deus, é a continuação. E vamos falar também de comportamento rebelde. Hoje o debate é com a pastora Márcia Borba. Boa noite, pastora, tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos vocês que estão participando do programa, nos assistindo nessa noite. Logo nesse início eu já quero abençoar a tua vida e fica conosco porque eu acredito que esse papo vai ser bom, né? Vai ser muito interessante. No último programa, na semana passada, nós falamos sobre dízimo. Nós tivemos muitas perguntas. Nós separamos 5 perguntinhas aqui dos internautas para complementar esse assunto e a gente já entra no assunto sobre rebeldia. Então, a Ivonete de São Paulo, ela pergunta: preciso ser batizada para dizimar e estar em plena harmonia com Deus? Eu vejo que nós temos 2 perguntas, né? O batismo, ele é uma ordenança de Jesus. Se nós crermos e formos batizados, nós seremos salvos. Então, o dízimo é algo voluntário, qualquer pessoa pode dizimar, né, em alguma igreja, ou fazer a sua oferta, enfim, qualquer pessoa pode fazer isso. Não está vinculado ao batismo. O batismo tem a ver com salvação. Se eu crer e for batizada, eu serei salvo, diz Jesus Cristo. Então, se a pessoa tem desejo voluntariamente de fazer qualquer tipo de oferta a alguma igreja, ela pode ficar à vontade para fazer. Ok, pastora. Temos também a Selma de Santos. Me falaram numa conversa que o percentual de Deus, na verdade, não é 10%. Isso confere? Um abração. Olha, o que a Bíblia diz é a respeito da 10ª parte daquilo que a gente ganha, né? Então, de tudo quanto nos vem à mão, a 10ª parte desse valor é o que a Bíblia nos recomenda, né? Agora, eu mesma conheço pessoas que dizimam até mais que isso, né? Que ofertam, além daquilo que a Bíblia nos recomenda e nos instrui. Então, em relação a essa pergunta, o valor é a 10ª parte daquilo que você recebe, daquilo que você ganha. Mas menos você pode... que isso é errado, porque eu já escutei também, tal denominação dizima 2%. Então, mas aí já não é algo bíblico. O bíblico é 10%. Acima disso, a pessoa fica à disposição. Se ela quiser ou não, é com a pessoa. Porque tem pessoas que fazem propósitos com Deus, né, na área financeira, então às vezes dizimam e ofertam mais que isso. Mas a Bíblia diz da 10ª parte. Então, se você dizima 10% daquilo que você ganha, você está tendo um comportamento bíblico. Você está obedecendo a Bíblia. Mais que isso fica na dispensação. Uma dúvida minha pessoal, pastora. Qual que é a diferença, assim, para ficar claro até para os internautas que estão nos assistindo agora, qual que é a diferença entre o dízimo e o pacto? O pacto, ele tem, por exemplo, a pessoa fala, eu devolvo o meu dízimo e eu tenho um pacto que eu também propositei com Deus. Isso tem um prazo? Se a pessoa quiser fazer uma campanha, é mais ou menos assim que funciona? Isso pode ser não só apenas em relação ao dízimo, né? O dízimo é você obedecer a palavra de Deus. Tá. Agora, tem pessoas que fazem, que podemos chamar de pacto, de propósito com Deus, que daí pode ser em relação a muitas coisas, como jejum, tem propósito, por exemplo, de não comer determinados alimentos, mas é algo pessoal dessa pessoa com Deus e pode ter um determinado tempo, pode ser um tempo determinado ou pode ser um pacto financeiro indeterminado, também. Pode ser um pacto financeiro, de repente até acima desses 10%, de repente a pessoa tem um voto com Deus, olha, além daquilo que a Bíblia pede, que são os 10%, eu tenho um voto de oferecer a Deus uma oferta de mais 10% em cima daquilo que eu ganho. Okay. Aí é algo pessoal dessa pessoa com Deus. Ok. O Carlos de Mojimirim, o que eu ganho de Deus pagando o dízimo? Amém. Nós temos no livro de Malaquias, eu posso até abrir a Bíblia Claro, aqui? pastora, à vontade. Nós temos aqui no livro de Malaquias,
Aqui, ó, Malaquias, no capítulo 3, eu acredito que esse texto possa responder a pergunta do Carlos. Isso. O que ele ganha com Deus sendo obediente, né? A obediência, diz a nossa igreja, no Ministério de Restauração da Fé, a gente tem uma frase, que até é uma frase que o pastor Romário fala muito, né, na nossa igreja, nos cultos, que é o quê? A obediência traz frutos, né? E a Bíblia diz que se nós obedecermos a Deus, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. E nós queremos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quanto ao dízimo, aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, diz assim, Carlos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. E só mais um versículo também, que eu acredito que é aqui que entra a sua pergunta também. Por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor. Ou seja, Deus vai repreender o devorador, que são o quê? Espíritos malignos, situações malignas, que querem fazer o quê? Que querem tirar a abastança daquilo que você ganha. Ou seja, aquilo não frutifica. Você ganha, você tem o seu salário, se você não é fiel a Deus, é como se você estivesse dando liberdade para o devorador vir e saquear a sua colheita. Ok. Então nós ganhamos isso de Deus, entre outras coisas, porque quando a gente é obediente a Deus, certamente a gente vai ter fruto e nós vamos comer desses frutos. É o que nós queremos. Legal. Nós temos a nossa amiga Lívia Bertoldo, Blumenau. A pessoa que está com o dízimo atrasado e por uma infelicidade acaba morrendo, pode perder o céu? Até entendi a tua pergunta. É algo assim do tipo, estou em dívida com Deus? E ela mandou um abraço para a pastora. Muito obrigada. Um abraço para você também. Lívia? Isso. Olha, eu entendo assim, nós entendemos assim que o dízimo, ele, como eu falei aqui há poucos instantes atrás, ele não está vinculado à salvação. Para mim ser salva, o que eu preciso para ser salva? Né? Eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E após isso, obedecer uma ordenança que é o quê? Me batizar. Então, se eu me encaixo dentro desses quesitos, eu serei salva em nome de Jesus. Né? Porque quando eu creio em Jesus, eu o obedeço. Eu busco conhecer a sua palavra, busco obedecer a palavra de Deus e vou tendo uma vida de cristã, né? De cristão. Então, o dízimo não está vinculado à salvação, está vinculado a ser obediente a Deus. Então, se você quer ser salva, Lívia, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. E após isso, seja obediente a Ele. Perfeito. Uma pergunta legal chegando aqui pra gente, a Cássia Manuela de Peruíbe. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, Cássia. No céu, se a gente trabalhar para o nosso sustento, teremos de devolver algum tipo de dízimo? Beijos. Olha, a Bíblia diz que uma das tarefas que a gente tem nessa terra, né, ou a única tarefa que a gente tem nessa terra, que vai permanecer no céu, é adorar a Deus. Se a gente vai ter um outro tipo de trabalho, como é o nome dela? Cássia? É a Cássia. Cássia, eu não sei assim te dizer. Existem coisas que estão preparadas, né, para aqueles que creem em Jesus, que só vamos conhecer no dia que a gente chegar lá. Mas eu entendo assim, Cássia, que a gente precisa obedecer a Deus naquilo que a gente já tem conhecimento. Então, se preocupe em obedecê-lo enquanto você está aqui. Porque quando você chegar lá, aí lá você vai estar face a face com Ele. Então, quanto a dízimo, a Bíblia diz para nós levarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui na terra à casa do Senhor. Então, eu entendo que é importante a gente obedecer Ele naquilo que a gente tem conhecimento aqui. Quando a gente chegar lá, certamente vai ser coisa boa. Certamente vai ser coisa boa. Legal. Pensou? Estar face a face com Jesus? Nossa, show de bola. Bom, nós encerramos então a parte de dízimos. Se você tem uma pergunta, está chegando muita pergunta agora para a gente também na questão de dízimo. Vou fazer o seguinte, entre na fanpage do programa Território Gospel, manda como mensagem e eu direciono para o e-mail da pastora Márcia e do pastor Romário para estarem respondendo para vocês da melhor forma possível, tá bom? Então nós vamos entrar agora na parte de comportamento rebelde. E as perguntas estão fervendo aqui no nosso portal. A Ana Cecília de São Paulo. Pastora Márcia, por que os adolescentes de hoje são tão rebeldes?
Na minha época não havia tanto desrespeito como hoje. Abraços. Olha, eu entendo o seguinte, primeiro, a gente não pode generalizar, né? Todo adolescente. Ou seja, rebeldia não é um sinônimo de ser adolescente, né? E nem ser adolescente é um sinônimo de ser rebelde. Precisaríamos ver de quem a gente está falando, de que indivíduo, de que pessoa, de que adolescente nós estamos falando. Conhecendo o seu histórico, conhecendo que contexto ele está inserido, para ter uma resposta assim, mais pontual, mais objetiva. Mas, vou tentar dar uma resposta generalizada. Eu percebo que hoje a gente tem muito acesso a muitas informações, né, de várias formas, jornais, revistas, meios sociais, enfim, internet. Só que essas informações, algumas são verídicas, são verdadeiras, outras a gente sabe que não são verdadeiras, outras têm parte de verdade, mas nem tudo é verdade que está escrito ali. Então, existe muito acesso. Muito acesso a essas informações. Existem muitos programas de televisão voltados para os adolescentes que ditam, que orientam, que insinuam mais ou menos o quê? Que o adolescente, a gente está falando de adolescente, mas isso de forma geral até para os adultos e tal, você pode tudo. Então, aquilo que a sociedade está colocando como moda, como padrão, você pode. Então, se por algum motivo esse adolescente não pode, de repente, por questão socioeconômica, cultural, porque tem uns pais que são um pouco mais prudentes ou alguma coisa assim, isso pode gerar nele o quê? Revolta, pode gerar uma incapacidade, um estranhamento, pode ficar triste, emburrado, teimoso. E tantas situações que podem ocorrer para deixar essa pessoa, sendo adolescente ou mesmo um adulto, rebelde, não aceitando a condição que ele está. Né? Porque muitos pais também querem impor algumas coisas. Eu acredito que não é na imposição que vai se ganhar, né, o aval, a aprovação do adolescente, mas é mesmo na conversa, no diálogo. Então, muitos podem ser os fatores para a rebeldia, mas eu acho que de uma forma genérica a gente pode dizer que esse acesso, o eu posso tudo, ele não é um ponto positivo, até porque a gente não pode tudo. Nós somos seres humanos, somos limitados, né, temos as nossas dificuldades, não podemos tudo. E de repente um adolescente que está numa fase que é o quê? Ele está saindo de uma infância, né? Ele está indo para uma vida que está sendo direcionada para a vida adulta, ele está experienciando muitas coisas, muitas mudanças no seu organismo, no seu corpo, e de repente ele se depara com um não posso, sendo que a sociedade, a mídia está dizendo que ele pode. Então isso pode frustrar, pode trazer um comportamento rebelde. Perfeito. Olha, uma pergunta até preocupante aqui. A Mariana Sampaio, do Rio Grande do Sul. Minha filha adolescente está estranha de uns meses para cá. Tentei me aproximar dela e isso piorou a situação. Ela pode estar usando drogas? Obrigado pela sua pergunta, Mariana. Olha, Mariana, muitas podem ser as possibilidades, né? Não posso dizer que a sua filha está usando droga, e nem que não esteja. Mas eu penso que esse comportamento diferenciado deve ter algum motivo. Né? Eu acho que essa situação de você se aproximar é muito importante, você ganhar essa confiança dela para que ela possa se abrir. Mas eu não sei quantos anos ela disse, quantos anos tem ela? Não informa. Até então, de legal, repente, se é uma de adolescente, de repente ela pode estar passando por alguma dificuldade na escola, de aprendizado, ou mesmo uma dificuldade de relação com as pessoas. Porque adolescente, ele tem a necessidade de estar inserido num grupo que o aceite, que converse as coisas que ele conversa. Então, de repente, ela pode estar passando por algum problema de relacionamento, de amizades na escola. De repente, ela pode estar passando também por interromper um relacionamento amoroso, perdeu a virgindade. Muitas questões podem estar ocorrendo. E eu acho que a sua função, né, como mãe, o que eu posso dizer é que eu acredito que você deva mesmo se aproximar dela, mas não num caráter de juízo, sabe? Porque nós pais, eu também sou mãe, antes da gente ser amigo, a gente é pai, a gente é mãe. E amigo não, amigo ouve, tá tudo bacana, tá tudo legal, né? Mas o pai não, o pai quer cuidar, quer ensinar, quer educar. Então, se aproximar dela a título de conhecer quais são as frustrações, os desejos que ela tem, aquilo que ela não está conseguindo viver nesse momento, e conversar com ela, para tentar saber o que está acontecendo. Perfeito. Chegando à pergunta do Nelson de Ângelo. Nelson de Ângelo do Mato Grosso é um amigão meu, um fazendeiro lá do Mato Grosso.
Obrigado pela tua audiência, teu carinho aí conectado com a gente. Ele já manda uma pergunta interessante. Boa noite a todos. Gostaria de saber até que ponto devemos observar e até mesmo monitorar um filho de 15 anos nas redes sociais. Um abraço a todos. Um abraço, Nelson. Olha, eu acho que nós que somos pais, a gente está sempre de olho nos nossos filhos, né? Independente da idade. Eu tenho um filho adolescente, mas tenho um filho já moço. E a gente está sempre de olho naquilo que eles estão fazendo. E eu entendo, sim, que não é uma questão apenas de supervisionar, mas de orientar. Eu acho que a palavra melhor seria orientação, né? A gente tem que ter uma troca com os nossos filhos e mostrar para eles que, embora a gente tenha vivido num momento diferente do presente, momento que se vive o mundo, né, dessa tecnologia de informação e tantas coisas mais, o meu filho tem 14 anos e sabe mexer na internet e outras coisas muito melhor do que eu, né? Então eu acho que orientar, eu acho que a palavra-chave é orientar. Para quê? Para que o seu filho possa fazer escolhas. Tem muita coisa boa nas redes sociais, mas tem coisa que não presta mesmo, né? E que não só os adolescentes, mas os adultos, a população em geral deveria ficar muito distante. Então eu entendo que a melhor coisa é você buscar esse diálogo, essa comunicação com o seu filho, para que você possa ensiná-lo, compartilhar com ele aquilo que ele pode escolher, aquilo que é bom para a vida dele, aquilo que vai fazer bem para ele, conhecer os desejos, os anseios, né? Aquilo que ele deseja para o futuro, para que ele possa plantar hoje. Porque a gente se esquece disso muitas vezes, sabe? Aquilo que a gente planta hoje é aquilo que a gente vai colher amanhã. A gente está achando que a gente está colhendo de onde as coisas que acontecem na nossa vida, né? Então tudo que a gente plantar hoje, em nome de Jesus, a gente vai colher. Então, se o adolescente plantar o quê? Plantar ver coisas boas, aprender coisas que são pertinentes, né? Encher o seu olhar, o seu coração, o seu conhecimento de coisas que são pertinentes, isso vai ser uma boa plantação e certamente os frutos serão bons. Então, eu entendo que a orientação é melhor, até porque não dá para supervisionar, para gerenciar a vida de uma pessoa 24 horas. Tem muito adolescente, até uma pesquisa que saiu numa grande revista aí há uns meses atrás, 85% dos adolescentes que têm perfil no Facebook não tem nem o pai nem a mãe, ou chegam até mesmo a bloquear o perfil dos dois para não ter acesso às informações dele. Então, acaba não tendo o quê? Uma pessoa mais experiente, uma pessoa próxima, né, que o oriente. Então, acaba tendo o quê? Tendo as suas escolhas de acordo com aquilo que é padrão. O que está sendo padrão? Padrão é ter Facebook, é ter Instagram, é ter não sei o que lá. O controle remoto, eu digo isso para os nossos adolescentes, né, lá na igreja, o controle remoto de uma televisão é muito bacana, você não tem que levantar mais lá. Na minha época, eu sou da época que ia lá, eu tinha que levantar para ligar e mudar de canal, aumentar o volume ou diminuir. Hoje você tem o controle da televisão na mão. Então, quer dizer, eu posso ver o que eu domino, não é a televisão que me domina. Eu posso escolher o que eu quero assistir. Ah, isso não é para mim, então vou trocar de canal. Então, eu acho que a orientação é muito importante. E essa orientação, ela só vai acontecer se os pais pararem e terem um tempo com os seus filhos, né? De conversa franca, sem julgamento, simplesmente uma conversa. Olha, filho, eu penso que isso está errado por isso. Porque tem muito pai ditador que quer impor. E a imposição não vai levar a lugar nenhum. Vai levar a mais rebeldia, a mais teimosia, a mais comportamento rebelde. Então, eu entendo que qualquer indivíduo, adolescente inclusive, ele precisa saber o porquê que aquilo não é legal para ele. Porque ele ainda não sabe. Se ele ainda está teimando com aquilo, é porque ele ainda não sabe que aquilo não é legal. Mas por que não é legal, pai? Né? Os pais às vezes não gostam muito do porquê. Os adolescentes têm muito porquê. Mas por quê? Porque eu não posso. Porque não sei o que lá. Porque eu não posso ir. Ah, não vai porque não vai. Não, senta com ele e fala, é por isso, filho. Eu estou cuidando de você. Sabe? Eu quero zelar pela sua vida, pela sua integridade física, moral. É por isso, por isso, por isso. O diálogo é um segredo que, infelizmente, nós temos perdido, né, nessa geração. Não se tem mais tempo para dialogar. E quando eu falo dialogar, não é por Facebook, internet, não. É assim, olho no olho, sabe? É sentar, parar, comer junto. Aquela coisa antiga, mas que certamente tem resultado. Certeza. Tem resultado. Vamos sentar. Deu hoje para a gente sentar junto? Então nós vamos sentar, nós vamos tomar um suco, vamos jantar, almoçar, e a gente vai conversar a respeito disso que talvez está incomodando você, filho. Você gostaria de compartilhar isso e tal? Então
Então o diálogo é um segredo que infelizmente essa geração tem perdido e tem perdido muito com isso. Perfeito. A Laura Bergamo, de Bertioga, pergunta: Pastora Márcia, interessante a pergunta dela. Obrigado pela tua pergunta, viu, Laura? Qual sua opinião sobre educar usando um chinelo como assistente? No meu tempo, éramos educados com chinelada e nem por isso me revoltei com a vida ou com os meus pais. Eu sou do tempo só do olhar. Meu pai nunca precisou me bater. Eu também. Nem meu pai nem minha mãe, eles só me olhavam. Já bastava, nossa, né? Vinha uma ficha completa ali do que estava acontecendo. Eu sou dessa fase também. Eu acho que eu nem me lembro de ter apanhado. Um puxãozinho aqui de orelha, uma coisa assim, mas nem me lembro. Eu lembro que meu pai só olhava para mim e eu já entendia tudo que ele estava dizendo. Né? E também, se não entendesse, Jesus Cristo. Olha, eu penso assim, hoje em dia, né, a gente assiste a televisão, os noticiários, e a gente vê muita crueldade também, né? A gente vê pessoas espancando filhos, enfim. Eu acredito que a questão do chinelo, eu entendo que é a forma como você corrige, né? O chinelo. Ele é um instrumento, ou o chinelo, ou mesmo uma palmadazinha, uma cintada, né? Porque eu conheço pessoas que, meu pai me batia de cinta. O Romário mesmo fala isso, meu pai me batia de cinta às vezes. Então, isso é um instrumento de correção, certo? Eu entendo isso. Então, o essencial, o que seria o essencial dessa história toda? A correção. Então, a forma como você vai corrigir pode ser variada. E eu volto a insistir na questão do diálogo. Sabe, eu posso sentar com o meu filho e falar, olha, eu preciso te corrigir nisso. Isso não está certo, por isso e por isso. Se você escolher fazer isso, você vai possivelmente passar por essas e por essas circunstâncias. E outra coisa também, você pegar um chinelo e bater numa criança de 5 anos, de 7 anos, até é possível, não é? Mas você vai pegar um adolescente de 12 anos, de 13, que às vezes é maior que a mãe, maior que o pai. Como é que você bate? Como é que você enfrenta, né? Como? Ele vai te enfrentar. No mínimo ele vai se defender. Você não vai conseguir dar as chineladas. Então, o diálogo, eu penso que é a melhor estratégia. Deus deu a fala para nós, seres humanos, para nós podermos trocar informações. Então, muitas coisas nas famílias ficam subentendidas por falta de diálogo. Né? Não fala. Então, porque a filha está lá, com uma pergunta anterior aí, a filha está com um comportamento estranho e tal, talvez por falta de diálogo, está subentendendo que ela está usando drogas. Mas faltou o quê? Faltou talvez 5 minutos, 10 minutos, sentar e falar, filha, o que está acontecendo com você? Estou percebendo que você está diferente, você está com um comportamento diferente, posso te ajudar? Acho que a conversa às vezes pode estar uma droga também, né? Não está achando que está usando droga. Então eu volto a insistir na questão do diálogo, sabe, da conversa, do poder ter um tempo. Hoje eu sei que os tempos são outros, os pais trabalham fora, né? Mãe e pai muitas vezes estão fora de casa, os filhos estão com pessoas que cuidam, né? Mas o seu papel de pai e de mãe ninguém vai poder fazer, é insubstituível. A avó tem papel de vó. A pessoa que está trabalhando na tua casa tem o papel da pessoa que está trabalhando na tua casa. Por mais que ame o seu filho, ela tem o papel dela. Agora, o papel de mãe e de pai é insubstituível. Eu preciso ter o meu tempo com meu filho, que não é a quantidade. Tem pessoas que não conseguem ficar uma tarde inteira com o filho, porque precisa trabalhar. Tudo bem, é necessário trabalhar, vamos trabalhar, não tem problema. Mas quando está em casa, não está dialogando. Está no Facebook, cada um está no seu quarto, cada um com o seu computador, cada um com a sua televisão. Não existe mais troca. Cada um pensa o que quer e o outro fica subentendendo o que o outro está pensando. E aí a confusão está instalada, né? Perfeito. Bom, até agora não tínhamos esse amigo, mas voltou o anônimo. Fica à vontade, se você não quiser dar um nome, tá certo. O anônimo aqui de São Paulo: descobri que sou homossexual. Qual o momento certo para contar isso para os meus pais? Sei que para eles isso vai parecer rebeldia, mas foi minha opção sexual. Beijos a todos. Anônimo, não sei seu nome, mas agradeço teu carinho e tua audiência com o programa. Olha, ele pergunta qual o momento certo. Eu entendo assim, que não sei se existe um momento certo, talvez a gente poderia chamar de um momento mais apropriado, né? Não sei, de repente, existem alguns momentos que não são apropriados por alguns motivos. O que me vem à mente agora, de repente,
De repente você tem seus pais, de repente um deles ou os dois estão passando por um momento de enfermidade, e você já sabe que isso para eles é um tabu, que eles não vão aceitar, que eles vão ser resistentes em relação a isso, que eles vão ficar extremamente tristes, decepcionados, se você já sabe disso. E de repente você tem o seu pai que está passando por um momento de debilidade física, de saúde, talvez não seja um momento apropriado, né? Mas eu entendo que a verdade ela é sempre bem-vinda, a qualquer momento. Porque a Bíblia, inclusive, diz assim, que a verdade liberta. E, nesse caso, o que eu posso dizer assim, a verdade ela é sempre bem-vinda, por quê? Porque ela deixa a pessoa livre. A pessoa não fica com peso, não fica se julgando, se condenando. Ela vai poder ser quem ela é, sem máscaras, sem fingimento, simplesmente ela vai poder ser quem ela é. Então, em relação a essa pergunta, eu entendo isso. Talvez o momento não seja apropriado, talvez por uma questão de saúde ou por alguma debilidade do tipo, não sei. Talvez não seja, não é que não é o momento certo, talvez não seja o mais apropriado, né? Mas eu entendo, como é o nome dele? Ah, é o anônimo, né? Eu entendo que a verdade, em qualquer lugar, em qualquer tempo, ela é sempre bem-vinda, em qualquer momento. E não é rebeldia, é até uma questão de caráter. Olha, está acontecendo isso para que ninguém conte para vocês antes ser de verdadeiro. mim. Chega e fala. Verdadeiro e transparente. E com os pais, né? E com os pais. Perfeito. Possivelmente os pais já até, de repente, perceberam alguma coisa, mas estão aguardando. Se esses pais são mais tradicionais, no sentido de não aceitar, etc. e tal, talvez os pais estão até esperando alguma comunicação porque não querem, né, falar nada. Perfeito. Mas a verdade ela é sempre bem-vinda. Gente, está chovendo de pergunta aqui, eu agradeço a audiência de todos vocês. A Marta de Santana, ou melhor, a Marta Santana do Paraná, rebeldia tem a ver com o espírito perturbado migrando de vidas passadas? Será que batizar a pessoa rebelde acalma o coração? Um abraço e muito sucesso. Olha, o batismo, como a gente falou aqui, ele não tem o propósito de acalmar o coração em relação à rebeldia, né? O batismo é eu obedecer a Jesus naquilo que ele falou. Mas é claro que quando eu obedeço a Deus, quando eu coloco Jesus à minha frente, eu tenho paz. E uma paz que excede, a Bíblia diz que excede o conhecimento humano. Então, às vezes a gente fala assim, eu estou em paz. A Bíblia está falando, não é dessa paz, não. A Bíblia está falando de uma paz que excede o nosso conhecimento. Não é uma paz que dá para escrever, para gerar uma teoria, não dá. É uma paz que excede a nossa compreensão. A gente sente, mas a gente não consegue colocar em palavras, né? Então, o batismo não vai amenizar a rebeldia. Não é esse o fundamento, nem o objetivo do batismo. Quanto à questão de vidas passadas, não. Eu penso que comportamento rebelde tem uma origem, né? E a origem está aqui no agora. Então, se você está vivenciando um momento aqui agora que você não aceita, que você não está legal com o que está acontecendo, talvez você está se rebelando contra isso, está sendo rebelde, teimoso, está bloqueando, espírito perturbado, muito menos, né? É até legal como sugestão de pauta para os próximos programas, a gente colocar a questão de vidas passadas, espírito perturbado. É muito interessante essa questão também para a gente debater. Podemos debater. Gente, muitas perguntas. Infelizmente a gente está chegando no final desse quadro. E eu quero passar agora para a pastora a oração, a benção final desse quadro. Lembrando, fanpage do Ministério Restauração da Fé é Oficial MRF. O site da igreja é www.restauracaldafé.com.br. Tá ok? Pastora, considerações finais. E as demais perguntas podem enviar para a gente vai responder com todo prazer. Tá? Perfeito. Vamos orar então? Vamos. Oh Deus bendito, Deus eterno, Deus soberano, nós te agradecemos, Pai, por mais este momento na tua presença, onde nós podemos falar com o Senhor, podemos discorrer a respeito da tua palavra, podemos trocar, meu Deus, esse conhecimento, essas informações, porque a tua palavra, meu Deus, é vida para nós. Ela é pão que nos alimenta, ela é água, vinho, que também mata a nossa sede e nos traz alegria.
Eu quero colocar, meu Deus, cada pessoa que está conosco nesta noite diante do Senhor, que o Senhor possa alcançar o coração de cada um, o coração dos adolescentes desta geração, que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar, meu Deus, a casa, o lar, a família e manifestar o teu poder e a tua glória sobre as famílias desta terra, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Agora nós vamos passar para o humor gospel do grupo Porta Estreita. Fique ligado. Pastorzão? Trouxe só água, você tomou um remédio. O senhor não melhorou ainda? Não. Trouxe um remedinho pro senhor. Quer que eu desmarque sua agenda? Não. É melhor. O rapaz das 4 tá aí, eu posso desmarcar. Não, pode deixar entrar. Vou melhorar. Tá bom, um minutinho, tá? Pastorzão? Ô, pastor, tá bem não? Senta aqui, ó. O senhor tá bem, pastor? Tô bem não, rapaz. Como assim que tá acontecendo, pastor? Tô gripado. Tô um pouco triste. Precisava falar um pouco com o senhor, mas... Eu tô chateado, na verdade, né? Muita coisa acontece na minha vida. A minha mulher também fala muito. O pessoal me critica na internet. Segura aqui pra mim. Eu ajudo o senhor, O pessoal fala mal de mim na internet. O pessoal não liga pra mim no dia do meu aniversário. Eu fico chateado também, né? Agora eu tô doente, por exemplo. Tá mal, né, pastor? O pessoal fala do pastor, fala o tempo todo. Conta as mágoas, né? Mas ninguém liga pra mim. O pessoal sabe falar que pastor é ladrão, que pastor não tem sentimento. Eu tenho sentimento. Vocês nem dizimem, ofertam direito. Você acha que eu vou roubar alguma coisa da igreja, rapaz? Eu dou toda vez que eu posso, eu ajudo a igreja a funcionar direitinho. Eu tô precisando de um tempo, umas férias, alguma coisa assim, cara. Mas fala aí, você veio aqui pra falar o quê? Não, pastor. Vim aqui pra ver se o senhor tá bem, pastor. O senhor tá bem, claro, o senhor tá bem. Ah, então fica aí, faz uma oração por mim aí. Eu tô meio atrasado, pastor. Eu vim só dar um recado pro senhor, mas eu já vou indo. Eu vou orando no caminho. 5 minutos eu te ligo já. Eu volto, vai. Segura o telefone aí. Pode pegar a conta, 5 minutos eu te ligo já Fica agora. aqui, bateu um papo cabeça aqui, Pastorzão, legal. tô indo. Ô, Melhor. menino. Volta aqui, volta. Volta aqui. Tô sozinho agora, de novo, Barry. Tá frio, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. E nós voltamos com a estreia, uma estreia muito aguardada do quadro Diz Aí, com a participação especial do meu amigo China de Castro. O China conversou comigo, chegou de canto ali na igreja. Fábio, vamos fazer um quadro assim? O que você acha?
vai dar super certo e realmente é uma ideia muito abençoada. Então hoje a estreia do quadro Diz Aí, sempre com a participação do meu amigo China de Castro, fazendo a parte de arbitragem aqui das perguntas, e em especial com a participação da nossa amiga cantora Jamile Silva. Jamile, um prazer receber você aqui hoje. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. China, entrego para você o bate-bola. Obrigado, Fábio. Bom, para quem não sabe, a minha amiga Jamile tem uma história muito parecida com a minha, porque viemos de uma, como muitos brasileiros, eu não sou brasileiro, sou chileno, mas me sinto de coração brasileiro, de uma vida difícil, a nossa infância complicada, e a Jamile não é diferente, e fiz questão dela estar nesse primeiro programa para ser bênção na nossa vida e na tua vida, com o seu testemunho, com tudo que Deus tem feito. Ela é uma vencedora e veio de uma família muito simples, humilde, com muitas privações. Com certeza ela vai poder contar sobre isso. 4 irmãos, todos músicos, grandes músicos, e cresceu na igreja desde os 6 anos. Começou a cantar na igreja, já logo pequenininha, nunca mais saiu do Ministério do Louvor e foi crescendo, e recebendo oportunidades. Começou a cantar no coral da igreja. Já logo em seguida o seu talento aflorou, todo mundo viu a qualidade da sua voz e da unção de Deus na vida dela, e começou a fazer solos, músicas sozinha, e foi crescendo, cantou com grandes cantores da Black Music brasileira, que vocês muitos devem conhecer, como Robson Nascimento, Silveira, Just Sing, Aldo Gouveia, o Groove Soul, muito bem lembrado, Caliba e muitos outros. Também foi convidada para cantar com um dos maiores ministros de louvor dos Estados Unidos, Alvin Lauter. E ele cantou, né? Fez uma participação, a Jamile com ele, foi um sucesso, e daí para, né, totalmente, Deus tem feito coisas tremendas, e ela vai nos contar. Hoje, ela, nada mais e nada menos, essa menina, começou lá, sem muitas pretensões, é uma das cantoras do Altas Horas. Então hoje ela é uma artista global e Deus está usando ela lá. Nós tivemos uma conversa nos bastidores e eu estou sabendo de grandes coisas que Deus está fazendo através da vida dela lá. E Jamile, eu não preciso falar mais nada, que depois desse release todo sobre mim, eu acho que já está completo. Foi um prazer estar com vocês. Brincadeira. Mas é isso mesmo, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, me abençoou com uma família linda, com uma filha espetacular, que é a Rebeca, um beijinho para ela agora. O meu marido também, Eduardo, que é uma bênção. E é verdade tudo isso que o China falou sobre o meu começo, sobre as dificuldades que eu enfrentei desde pequenininha, mas eu costumo dizer que a minha vida pessoal, Jamile, começou a partir do momento que eu me casei. E que eu comecei a viver uma vida mais independente dos meus pais, dos meus irmãos, e comecei a trilhar ali um caminho eu e Deus, né? Então eu aprendi muitas coisas com o Senhor, aprendi o que é cuidar de uma família, juntamente com... Eu posso até mencionar que eu aprendi isso com a pastora Márcia da Igreja Restauração da Fé. Eu já sempre admirei muito ela, a postura dela na igreja, como mãe, como esposa, como mulher de Deus. E eu peguei algumas coisinhas ali dela também, trouxe para a minha vida, como uma mulher casada, trouxe para a minha vida, mas eu sempre tive respaldo da minha família, no sentido de oração, de intercessão, tive respaldo dos meus pais e tenho até hoje, da minha avó. Então, assim, tudo que eu tenho, que eu sou hoje e que eu colho hoje como bênção para a minha vida, foi por causa disso, dessas orações, dessas intercessões. E estou lá em Altas Horas fazendo o meu trabalho, cantando, trazendo entretenimento para as pessoas, mas também falando do amor de Deus, né, que é o mais importante, e mostrando quem eu sou ali dentro. Eu sou uma serva do Senhor e eu posso contribuir para que as pessoas tenham acesso a esse amor, a essa graça de Deus. Amém. Jamile, e vamos logo ao que interessa. O povo quer saber. Chovendo de pergunta. Ai, meu Deus. Não, já esperava. Ui. Mas,
O povo quer saber. Você vai ter que falar. Tá bom. Brincadeira. Jamile, bom, a início, é um problema, entre aspas, fazer parte de uma família tão musical, com tanta qualidade e ser a caçula. Porque caçula sempre... Ah, mas não, calma aí. Você daqui a pouco vai ter sua oportunidade. Sim. Calma, segura aí. Isso. E de repente você vingou. Foi você, né? Vamos escolher um rei para Israel. O menos pintado para rei se tornou Davi. O que não poderia ser. Não é o caso que você não era ser. Mas de repente você estourou, apareceu e você está representando a família Silva na televisão. Agora diz uma coisa pra mim, só para ninguém vai saber. Tá. Rola uma invejinha dos irmãos, fala assim, mas por que você? Uma invejinha gospel. Gospel. Olha, não rola não, China. Porque os meus irmãos, eles sempre torceram muito por mim. Isso é uma coisa que eu sempre achei o máximo, né? Porque realmente em família pode rolar, né? Esse negócio de ciúmes, de inveja e tal, mas sinceramente, de coração, na minha família não rola isso. E eles sempre torcem, porque eu sempre tive eles como um exemplo. Então eu sempre quis ser igual a minha irmã Abigail, a mais velha, sempre quis cantar igual ela, sempre admirei as músicas que meu irmão fazia, sempre gostei de interpretar as canções que ele compunha. Então, não tem como, não tem assim abertura para ter inveja ou ciúmes. Tem assim aquele sentimento de vai lá, Jama, canta, arrasa, faz isso mesmo, Deus te abençoe, aquela cobertura mesmo. É bem bacana. Legal. Eu fiz questão de só manda complementar. bala. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque eu sei que é assim. Mas eu queria que as pessoas soubessem, os irmãos soubessem isso, porque isso, Jamile, hoje na igreja é um problema tão sério, porque nós, ministério de louvor, até pastoral, a parte pastoral, as pessoas, não sei o que acontece, Satanás tem entrado com uma grande fúria na igreja e as pessoas não torcem por você. Você percebe que tem pessoas que estão torcendo para que não dê certo algo na sua vida. Então isso que acontece na sua família deveria ser um exemplo para todos. E eu fiz questão de perguntar porque eu sei que tua família é unida, eu sei que eles te amam, que torcem por você. Amém. E muito obrigado. Imagina. Olha, obrigado por estar aqui, viu? Por estar nos honrando com a sua presença. Imagina, que isso, eu que tenho que agradecer. E as perguntas aqui não param. Vamos lá. Daniela, de Angra dos Reis. Qual a sensação de se assistir pela primeira vez na televisão? Horrível. E ela complementa. Hoje em dia você ainda fica se assistindo? Já passou aquela fase inicial? Não, eu não me assisto. Eu não me assisto. Às vezes as pessoas perguntam, mas você viu o programa que a gente gravou e tal? Não vi. Eu não gosto de me assistir. Curte? Eu não curto me assistir. Também não curto me assistir não, viu gente? Mas eu tenho meus motivos. Imagina. Tá? Eu não gosto de me assistir, eu fico incomodada, assim, parece que eu fico olhando e falo, mas eu deveria ter feito isso. Nossa, mas por que eu tô com essa cara? Eu fico, sabe, meio que tentando arrumar, consertar uma coisa que já foi gravada. Então é por isso que eu não assisto mais, pra não ter que ficar pilhada, tipo, Legal. É isso, não assisto, não gosto, é horrível. Tem uma pergunta aqui legal. O Regis, do Rio de Janeiro. Uma situação engraçada cantando no Altas Horas. Putz. Situação tem várias. Eu acho que toda semana tem. Porque quando eu entrei em Altas Horas, o repertório é muito extenso. E tem muita coisa que eu não conheço, que eu nunca ouvi na minha vida. De música, de anos 80, que eu nasci em 86. Então, assim, eu não acompanhei essa fase dos anos 80, de vários cantores, nunca. Então, assim, ia cantar, aí o repertório tá lá, vamos ensaiar. A gente ensaia sempre antes de gravar. Ensaiava, passava uma vez, eu pegava aquela música, mas não estava segura. Já tinha que gravar em seguida. E aí rolava uma mímica, né? Tipo, pra poder já dublou passar. Assim? Já dublei, porque eu não sabia a música. Então você acaba dublando, não tem jeito. Não era a minha realidade, né? Das 3 dublarem ao mesmo tempo por não lembrar a letra? Não, já aconteceu o seguinte. A gente fica uma parte da banda embaixo, outra parte em cima. Então, às vezes, a comunicação não rola muito legal, aí o grupo de baixo começa a cantar uma música e o grupo de cima começa a tocar outra música. Só que aí, como a gente entra com 10, o grupo de baixo prevalece. Então, a música que vai é a música que a gente está cantando. Mas já aconteceu umas 2 vezes isso. De repente, a Vera falar,
tal música, a outra fala tal música, e são músicas diferentes, ai. Aí depois a gente só casca o bico, né? Porque a gente que entende que foi errado, que estava diferente. Legal. Sheila? Jama, e aproveitando o gancho disso, você acha que a igreja, você ter vindo cantando e vivendo tantos momentos diferentes nos eventos, nas igrejas, nos shows, isso te deu uma bagagem melhor e maior para o que você faz hoje? Sim. Musicalmente falando, sim. Porque dizem que os melhores músicos, eles saem da igreja. Os melhores cantores, enfim. E isso é uma realidade. Tem pessoas que não cresceram na igreja, não tiveram a oportunidade que eu tive de crescer numa família musical. E hoje tem uma dificuldade imensa de abrir uma voz. Por exemplo, num coro. De identificar o que é um contralto, um soprano. Então, por esse lado, é difícil. Agora, por outro lado, voltando ao assunto do repertório, já é o contrário. Por eu não ter vivido aquela realidade, de ter ouvido aquelas músicas da infância, dos anos 80, eu não conhecia, eu não conheço. Então eu estou conhecendo hoje o que fez sucesso, o que marcou época, o que fez história. Então, assim, são dois lados, o lado musical e o lado de repertório que a gente vai aprendendo, eu vou aprendendo agora. Legal. E você citou algo importante agora. Os melhores músicos, cantores saem da igreja. Isso. Você continua na igreja? Eu continuo na igreja, glória a Deus por isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje você é ministra de louvor na sua igreja. Pela graça de Deus, sim. Sou ministra de louvor na Assembleia de Deus Novo Tempo. Pastor Josias que preside, meu tio. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho bacana lá de louvor e adoração. Eu fico muito grata a Deus porque hoje eu faço parte de um grupo de louvor feito por primos. Então, meu primo é baterista, o meu outro primo ministra também o louvor, as minhas primas cantam comigo ali, às vezes fazendo back, ou quando eu estou ministrando elas fazem para mim. Então, assim, é um ambiente muito familiar, muito familiar. Então, a gente tem liberdade na hora de louvar, na hora de adorar, na hora de orar, na hora de conversar, porque não é fácil, um grupo de louvor não é fácil, é difícil, tem as suas divergências, como você já mencionou no começo da entrevista, mas é um ambiente maravilhoso e eu sou muito feliz ali, ministrando louvor. As pessoas são muito recíprocas, são muito, como que eu posso dizer? São muito envolventes, as pessoas elas se envolvem com a gente, elas criam um vínculo, uma aliança de amizade, de amor, de admiração, de respeito por mim, assim, é muito gostoso. Jamile, me diz uma coisa, sua opinião, ao que se deve o fato de tantos músicos, de tantos levitas da casa irem para um trabalho secular e se perderem? Porque isso está acontecendo todo dia. Nossos amigos em comum que nós temos, não vamos citar nomes, mas claro, saem e não conseguem lidar. Você lidar com essa vida secular, sua vida artística, e ao mesmo tempo isso não te atrapalha no teu ministério. Como você consegue separar? Duas coisas. Como você faz para separar isso? O que te dá esse apoio para você ter essa noção, esse centro? E ao que se deve, você acredita, o fato desses outros estarem se perdendo? Acho que é escolha. Acho que a palavra é escolha. Quando você está num emprego, num trabalho, qualquer que seja o seu trabalho, sua profissão, você tem escolhas. Você pode escolher ir por um caminho bom ou você pode escolher ir por um caminho mau. Eu escolhi pelo caminho bom. O caminho bom para mim é o quê? É o caminho de Cristo, é a palavra de Deus, é a vida com Deus. Então eu consigo separar mais por causa disso. Eu tive exemplos na minha casa disso, da minha mãe sempre buscando, sempre aprendendo a conviver com as diferenças, mas sempre vivendo ali no temor, a palavra do Senhor em todo o tempo. E então esse exemplo ficou vivo no meu coração até hoje. Então acho que é por isso que eu consigo separar o exemplo dos meus pais, o exemplo dos meus irmãos, dos meus pastores que eu já tive. Então, assim, não tem como eu me desgarrar daquilo que é bom para mim, que eu sei que é a presença do Senhor, que é a palavra de Deus na minha vida. Não tem como eu me desgarrar, trocar isso por fama, por dinheiro, por bebida, por droga, por qualquer que seja o valor que as pessoas colocam, né, nessas coisas. Eu não consigo trocar.
Uma vez que você prova o amor de Deus, você não quer trocar nunca mais. Acho que é isso. Aproveitando, tem uma pergunta interessante do Rômulo Ferreira de Anápolis. Sim. Rômulo, obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho. Rômulo. Hoje em dia, é mais fácil um projeto secular ou gospel? Mais fácil? Questão de custos, divulgação, absorção desse material pelo público em geral. Eu acho que o gospel ele atingiu um nível assim que não tem como. Eu acho que está ali, pau a pau, sabe? O mercado gospel cresceu muito, né? A gente vê isso através da vida do Thales Roberto. É um grande ministro de louvor hoje. Já tem o segundo, já está no terceiro disco. É uma potência e ele chega em lugares que quase ninguém imaginava que ele ia chegar, né? Ele já foi na Globo, já foi no Altas Horas, inclusive, e foi uma bênção. Então, assim, eu acho que o mercado está aberto para tudo, tanto para o secular quanto para o gospel. Eu fico feliz porque o gospel está crescendo, porque o meu sonho e a minha ambição hoje é que eu consiga mostrar quem eu sou de verdade como adoradora, como serva do Senhor. Né? Esse é o meu maior sonho, esse é o meu maior objetivo. Então, é até interessante essa pergunta, porque para mim é maravilhoso saber que hoje o gospel atingiu um nível de crescimento, de ascensão e de que está entrando na casa das pessoas de uma forma maior ainda mais comparado com a internet, né? Que tem aberto assim, essa janela, essa porta escancarado para todo mundo. Então eu acho que está ali, junto, não tem mais nem menos. Acho que os dois lados você pode trabalhar e ter uma visibilidade muito boa. E a partir de agora, nesse quadro, somente perguntas no formato diz aí, ou seja, ela vai ter que responder de qualquer jeito. Ui. Nem sim, nem não, você vai ter que dar sua opinião. Tá bom. Então eu vou começar com a primeira perguntinha, formato diz aí, criado pelo nosso amigo China de Castro. E ele vai metralhar também com as perguntas dele. Vamos lá, primeira pergunta, diz aí. Na sua opinião, muito artista disse que estava no mercado gospel porque estava convertido, quando na verdade ele migrou por interesse financeiro? Como é que você vê isso? Qual a sua opinião? Eu vejo que é fato. Eu acredito nisso. Porque é muito fácil você dizer que você é evangélico, que você é cristão, conseguir uma certa visibilidade maior para a sua imagem e não viver o que você diz que é. Então eu acredito que sim. Eu acredito que é fato. Segunda perguntinha diz aí. Tem muito cantor gospel que na frente das câmeras ele mostra que é um servo de Deus. E nos bastidores, ali tem que ter uns 40 pastores para orar pelo abençoado. Tem muito disso? Diz aí. Olha, eu não... Você conhece eu pessoas assim? Eu posso dizer de dois âmbitos. Eu gosto sempre de olhar sempre dois lados, né, da moeda. Eu não gosto de olhar só um. Existem pessoas próximas de mim que eu posso dizer que são assim. Que pregam, que não são conhecidas, né, na mídia, mas que pregam, pessoas que vivem na minha igreja comigo ali. Que falam, que ministram, enfim... mas que no dia a dia a conduta não coincide com a palavra de Deus. Agora tem pessoas que eu admiro muito e que eu acho que realmente fazem a diferença, como no caso da Ana Paula Valadão. Há um tempo atrás ela esteve no Altas Horas e ela é realmente aquilo que ela é. Na frente das câmeras, por trás das câmeras, ela é Ana Paula Valadão, serva do Senhor, ministra do Senhor. Então, assim... Existem os dois lados, né? Existe quem realmente diz que é cristão, que é do Senhor e mostra aquilo nas atitudes, e existem aquelas pessoas que só fingem ser, né? Dizem, mas não são. China? Jamile, Ai, o povo Deus. quer saber. Olha só, isso. vamos lá. Seja sincera. Você vai olhar naquela câmera e vai dizer para o nosso povo que está te ouvindo:
Você sofre preconceito na igreja ou nas igrejas dos irmãos, dos pastores, seja quem for, por conta de você ser uma artista global? Não sofro. Inclusive o meu pastor, Josias Isidoro, ele até ressaltou em uma das reuniões na igreja dos oficiais apenas, sobre a minha pessoa, né, sobre o meu trabalho. E ele disse que ele tem muito orgulho de saber que eu, como serva do Senhor, tenho representado a igreja, tenho representado o povo de Deus ali naquele lugar. E o meu intuito é somente esse, assim, além de trabalhar e ganhar o meu pão, é ser realmente alguém diferente, alguém que faça a diferença naquele lugar. E ele me apoia, não tenho sofrido nada disso, não. Amém. Agora a pergunta vira para o outro lado. Você, nos bastidores, na televisão, tem sido recriminada ou excluída de alguma situação por conta de ser evangélica? Não. Ou tiração de sarro? Não. A crentinha ali cantando? Não. A partir do momento que eu entrei ali, eu tenho certeza que eu entrei já mostrando o tipo de pessoa que eu era. Então, eu não sou uma pessoa de ficar discutindo sobre religião, de ficar debatendo e ficar, que não sei o quê, que você tem que ir para a igreja e tal. Eu sou a pessoa que tenta demonstrar o máximo de sinceridade e pureza naquilo que eu faço. Então, assim, já houve situações de pessoas virem com problemas e falar, Jamília, eu estou passando por isso, meu filho está mal, meu filho está meio rebelde, eu não sei o que fazer. E eu oferecer ajuda em forma de oração. Posso orar pela tua vida? Posso orar pelo teu filho? E eu fazer isso, e depois a pessoa falar, poxa, Jamília, foi bom o que você fez, a sua atitude foi boa, meu filho melhorou, eu tô feliz, agora ele está mais calmo. Então, assim, são pequenas atitudes que vão provando para as pessoas que eu não sou uma crentinha, eu sou uma serva do Senhor. Legal. Eu tenho um peso ali espiritual na minha vida. E, né, as orações dos meus pais ali sempre me colocando para cima, me dando forças para eu manter esse foco, essa atitude, porque não é fácil, né? Não é fácil você ser crente, você ser fiel a Deus no meio de tantas coisas que acontecem em volta de você. Gostei dessa frase. Eu também tenho um peso espiritual. Jamília, a gente está caminhando para os minutos finais. China, a gente não pode deixar ela embora se ela dar uma palhinha. Oh, meu pai. Com certeza, Jama. O povo precisa te ouvir. Oh, Jesus querido. Agora canta aí. Abençoa o nosso povo com o dom que Deus te deu. Amém, amém. Existe uma música que eu amo de paixão e que eu quero um dia poder gravar ela profissionalmente, que chama-se Obrigado, Pai, que é de um amigo meu, Eric Ribeiro. Nós cantávamos juntos essa música. E eu amo este louvor. Eu vou cantar um trecho dela para vocês. Amém. Ela começa assim. Deus, estou aqui, quero te agradecer pelo dom que entregaste a mim. E muitas vezes não valorizei. Peço-te perdão. Preciso da tua graça. Eu só quero te louvar pelo que sou, pelo que sei fazer. Não seria nada sem você.
não estaria aqui pra contar, não estaria aqui pra cantar. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Nossa, muito lindo. Música de Eric Ribeiro. Show de bola. Jamile, os teus contatos para esse público lindo aqui, te levar na igreja deles, claro, para conhecer um pouco mais do teu ministério. Com certeza, podem chamar, podem convidar. Vocês vão ligar para o número 11, aqui de São Paulo, 98774-877... meu Deus do céu, errei o número. 98774-8703. Vocês vão falar com o Eduardo, que é o meu marido e que cuida de mim. Legal. Facebook? Facebook, Jama. Tá escrito 2 vezes, porque como tem muita Jamile, eu resolvi colocar Jama com H no final, que aí para todo mundo identificar mais rápido. Beleza. Tá bom? E é muito isso. obrigado, Muito obrigado pela tua vocês. presença conosco. Muito obrigada a vocês. Deus abençoe. China? Jamile, Oh, meu amor, obrigada. obrigado por ter Deus abençoe. vindo. Imagina. Com certeza o nosso povo, nosso público foi abençoado pela tua Amém. vida. Eu sabia Amém. que... Espero que você volte. Eu sei que Claro. você tem projeto. Nós vamos continuar essa conversa. Claro. Tem seus projetos, seus sonhos. Eu sei disso. Com que certeza. Deus está fazendo e trabalhando Amém. nos bastidores, Amém. em prol da sua vida. E você vai voltar quando estiver com o seu trabalho. Eu sei que está saindo o DVDzinho também do trabalho. das Por divas. favor, volta, Com nos certeza, honra. Com certeza. Tá? Volto com Ah, as outras duas cantoras. Show. Aí, Tá bom? meu Deus do A gente céu. volta. Aí esse negócio aqui Vai ser muito legal. É muito sapato de Vai fogo, ser irmão. muito bom, vai ser muito Obrigado, bom. Jamile. Deus Imagina. abençoe a tua vida, Legal. meu amor. Obrigada a você. China, os teus contatos também, por favor. Teu Sim, site, tua page. claro, pero que sim. Bom, eu sou professor de música, tenho uma escola de música na Vila Prudente, próximo à minha igreja. 011-2345-5906 ou então no www.chinamusicspace, né, musicspace.com.br. Perfeito. Show de bola. A fanpage do programa Território Gospel. Copiou, né? O meu Facebook pessoal, Fábio Rinaldi, e para qualquer tipo de contato, www.rinaldiproarte.com.br. Um beijo a todos vocês, descansem agora, aproveitem tudo que vocês compraram nessa Black Friday e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.